Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Pedir para que os irmãos lá da mesa me auxiliem agora, colocando o slide que eu trouxe. De dar início à pregação, quero advogar aqui em favor do Enzo. Enzo, mas te deram a parte mais difícil da música, hein? De manhã teve ali escorregão, mas agora à noite, ó, foi 10. Deus continue abençoando você e todas as crianças, está de parabéns, tá bom? Meus amados, convido todos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 5 em diante, até o verso 8. Mateus 6, 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez nós apresentamos diante de Ti as nossas súplicas, pedindo que a Sua misericórdia e a Sua bondade esteja entre nós essa noite. Que o Senhor venha falar através dos nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Humildemente, ó Pai, eu lhe peço, me use, Senhor, me use como seu instrumento. Abençoe a minha voz para que eu consiga terminar esse sermão nessa noite, ó Pai. Abençoe a cada um de nós e para que nós saiamos transformados com o poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um dos meus filmes preferidos, ele se chama Quarto de Guerra. Creio que alguns dos irmãos já devem ter assistido esse filme, mas para quem não assistiu, vou dar um spoiler aqui. Em resumo, o filme ele conta sobre a vida de uma viúva. Essa viúva ela dizia que as batalhas teriam que ser lutadas do jeito certo e que nós deveríamos entender qual tipo de batalha que nós estávamos enfrentando. A estratégia que ela encontrou para vencer todas as lutas que a vida lhe trouxe vieram por meio da sua fé. Através das suas orações, ela entregou todos os problemas da vida para Deus. Dizia ela que a parte mais difícil Deus já fez. O que cabe a nós é confiar na solução dada por Ele. E ela tinha um lugar específico dentro da sua casa, ela chamava do cômodo preferido. Esse lugar era um quartinho, um closet, algo bem pequenininho ali. E naquele lugar ela chamou de quarto de guerra. Nesse quartinho, meus irmãos, ela não lutou apenas por ela, mas ela lutou por muitas pessoas. Ela orava por muitas pessoas, não apenas por ela. E através do testemunho de vida dela, ela conheceu uma pessoa que estava vivendo uma crise no seu relacionamento, uma crise no seu casamento. E ela ensinou essa pessoa a orar, a entregar a vida do casal nas mãos do Senhor. Ela mostrou que através da oração, todas as nossas necessidades seriam respondidas pelo Senhor. E ao final de tudo, aquele casal se reconciliou. Meus queridos, minhas queridas, em nossa vida, nós iremos encontrar pessoas de oração. Pessoas que se importam conosco e que não medem esforços para falar com Deus. É um ministério muito abençoado. Mas eu pergunto para cada um de vocês: vocês têm vivido uma vida de oração? Vocês têm tido um relacionamento próximo com Deus? Ou está terceirizando isso para esses irmãos que oram? De qual maneira que vocês têm feito a oração de vocês?
como que vocês têm batalhado as suas guerras. As suas orações têm sido sinceras? Ou vocês só estão orando para completar ali um protocolo do dia? Tique, orei. Vocês têm depositado a fé no Senhor? No texto, Cristo, ele nos ensina que a oração é um ato de intimidade e humildade do ser humano com Deus. É um ato de humildade e de intimidade de nós para com o nosso Criador. E nós não devemos ser hipócritas em nossas orações. Assim como dar esmolas, como nós já falamos no domingo anterior, e como bem citado aqui, agora há pouco pelo reverendo Carlos, o Senhor não se agrada de hipocrisia, ou seja, não se agrada daquele fingimento. E os judeus, eles tinham esse costume, os fariseus tinham costumes de viver como verdadeiros hipócritas, muito belos por fora, muito bonitos por fora, mas podres por dentro. E até a oração daquele pessoal era hipócrita. Por quê? Porque eles gostavam de se mostrar, eles gostavam de se aparecer. Normalmente as orações eram feitas em locais públicos, o mais público possível, e em horários determinados, de manhã, no período da tarde e também à noite. Era muito comum para quem caminhasse pela região, ver alguém parado no meio da rua e orando, para que todos pudessem ver. E essa famosa parábola do fariseu e do publicano, que foi lida agora há pouco, deixa isso muito bem claro. Porque o fariseu, ele se colocou em pé, num lugar de destaque, com arrogância, ele batia no peito. Comigo, eu oro, eu jejuo, eu não sou como esses ladrões, roubadores, eu não sou como esse publicano aí, eu dou o dízimo. Mas Jesus dá ênfase na atitude do publicano, que ele se humilhava em sua oração e batia no seu peito, dizendo: ser propício comigo, no lugar discreto. Ele não tinha nem coragem de olhar para o alto, ele pedia perdão pelo seu pecado. Então o Senhor diz que o publicano foi justificado. Olha só, Jesus não estava proibindo de fazer orações coletivas, muito menos de você fazer uma oração individual em um lugar público, mas Jesus estava condenando a chamada oração ostentosa, isso é, eu fazer algo em um lugar público com a intenção de ser visto e honrado pelos homens. Era isso que os fariseus faziam. Quando o fariseu da parábola entrou em cena, ali no templo, ele fez questão de estar num lugar de destaque. Se a gente fosse comparar hoje o nosso templo, ele faria questão de vir aqui na frente e orar fazendo isso, bem diante de todos, para que todos olhassem para ele e pudessem falar: ó, que homem piedoso, que homem de oração, que homem justo. Mas Cristo estava condenando a atitude daquele homem. O ensino do nosso Senhor é para que nós, quando orarmos, abramos o nosso coração, de maneira humilde, quebrantando o nosso coração, buscando o nosso Deus verdadeiramente, para que assim você receba a aprovação divina. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos buscar o nosso Deus em espírito e em verdade, sendo verdadeiros adoradores que se dispõem, que se humilham, que reconhecem Ele como Senhor e Criador da nossa vida e o único capaz de nos salvar. Como nós temos falado em domingos anteriores, a hipocrisia ela é devastadora, inclusive na vida da igreja. E na maneira que o cristianismo tem sido visto pelo mundo. Quem é que nunca foi taxado? Porque vão olhar os escândalos que o cristianismo tem causado por conta da sua hipocrisia e colocam todo mundo no mesmo balaio e vão olhar para você e vai falar: olha, outro crente. Crente é tudo igual. E quando a gente vê no contexto do Brasil, no contexto brasileiro, infelizmente, meus irmãos,
infelizmente tem surgido falsos pastores, falsos evangélicos, que simulam milagres, simulam línguas estranhas, simulam um monte de coisa. As suas pregações e as suas orações parecem mais um show do que um ato puro de piedade e verdadeira adoração ao Senhor. As pessoas querem ser vistas, a centralidade do culto passa a ser no homem, no ser humano, e não em Deus. Quando nós damos uma quebrada na nossa liturgia, como foi feito hoje em relação aos Dia das Mães, não significa que naquele momento nós estamos tirando Deus de lado e centralizando a homenagem em nossas mães. Não, a nossa irmã deixou muito bem claro, a glória é de Deus. As nossas orações, a nossa vida devem ser para glorificar a Deus. Chega de espetáculo, chega disso, chega de hipocrisia. Tem muita gente que não percebe que são criaturas. Deus não deve ser submisso à sua criatura. Ele que nos criou e não o contrário. Deus não deve ser obrigado a fazer aquilo que você está querendo. Eu já vi pessoas dizendo em suas orações: eu determino que Deus faça isso, eu determino que Deus faça aquilo. Que coisa arrogante! Que maneira arrogante, grosseira de falar com o seu Senhor. Pessoas que ficam ali gritando, achando que pelo alto falar, pelo falar mais alto, por gritar, Deus vai te ouvir, como se fosse o nosso filho. Quando a gente ergue a nossa voz, o nosso filho se encolhe, como uma atitude de respeito. Mas quem deve se encolher perante o Deus Todo-Poderoso e Criador somos nós. Somos nós. Deus não vai te responder porque você ora mais alto, porque você grita. Outros falam com Deus como se Deus fosse um colega. Entre os anos 80 e anos 90, houve aí uma famosa que cantava uma música: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador de tudo que nós vemos e não vemos. Ele é o nosso Criador. Tenham respeito, tenham reverência. Deus é majestoso, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei Supremo. Nós devemos chegar diante dEle com temor e tremor. Se o Senhor aparecesse diante dessas pessoas, ou até mesmo diante de nós nesse momento, tenham certeza que essa maneira de menosprezá-lo, essa maneira arrogante de falar em suas orações, essa coisa de querer mandar em Deus, essa coisa de falar de qualquer jeito, ia cair na hora, ia cair no mesmo instante, isso ia desaparecer. E eu tenho uma notícia para vocês. A notícia que eu tenho é que isso ainda vai acontecer. Jesus Cristo voltará com poder e glória diante das nuvens, e todos olharão para Ele e glorificarão o seu nome. Todos reconhecerão que Ele é o Rei dos reis. Todas as nações, línguas, povos e raças, todos o adorarão, mas muitos chorarão, porque quando tiveram a oportunidade de se arrepender, quando tiveram a oportunidade de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida, perderam essa oportunidade, deram as costas para Ele, como filhos rebeldes, não quiseram ouvi-lo. Nós devemos ser íntimos do nosso Deus, devemos estar em plena comunhão com Ele. Intimidade, gente, não quer dizer libertinagem, tá? Intimidade, ser íntimo de Deus, significa estar com Ele em todo o tempo da nossa vida, de maneira humilde, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Ter intimidade com Deus é estar com Ele em todos os lugares e até mesmo no lugar secreto. O Senhor nos vê em nosso secreto. O Senhor conhece a nossa intimidade. A palavra usada em quarto, quando fala entra no teu quarto, ela é tameion. É uma palavrinha grega que quer dizer um depósito. Era muito comum naquela época as casas terem um recinto bem escondido, onde ficava aquilo que era mais íntimo
ou até mesmo a comida, porque precisava de um lugar seguro para que os ladrões não roubassem, ou até para que os animais selvagens não invadissem ali e comessem o que estava sendo estocado. E para a região da Palestina era um lugar que era até trancado, não tinha janela, dando essa ênfase de realmente de um lugar escondido, de um lugar secreto dentro daquela casa. Não era um lugar quando a visita vinha, que hoje é muito costume de alguns, de olha, vem aqui, vou apresentar minha casa. Apresenta o banheiro, apresenta o quarto. Não, ali não era, ali era um lugar para a família, era um lugar pessoal, era um lugar íntimo. E é ali que Cristo recomenda, fale com o Senhor. É claro que Cristo não está dizendo que todas as nossas orações devem ser num lugar secreto. Até mesmo porque Ele incentivou as orações na sinagoga, Ele orou na sinagoga, em locais públicos. Mas a ênfase aqui é a atitude do seu coração. É a atitude do seu coração. Muitas vezes, nós também precisamos, no meio desse mundo conturbado, no meio dessa barulheira toda, de termos um lugar separado para nós falarmos com Deus. É importante que tenhamos esse lugar pessoal de oração para o nosso Senhor. E Cristo muitas vezes também se isolou para falar com Deus. Quando Ele quis se afastar da multidão, Ele falou para os discípulos, olha, pode seguir pelo mar da Galileia, depois eu vou. Agora eu vou me separar em oração aqui. Cristo esteve sozinho, em intimidade com o Senhor no Getsêmani, antes do seu julgamento, antes dele ser preso, antes dele ser julgado e crucificado. Cristo, quando estava na cruz, sozinho ele orou, intercedendo pelo pecado daqueles, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo, e com o seu último suspiro de vida, ele orou ao Pai dizendo, está consumado. O Senhor teve o seu momento de intimidade com o seu Pai, sozinho, entre ele e Deus, o Senhor ouvia a sua oração. Um teólogo diz que acerca do lugar secreto, ele fala o seguinte, a razão de mencionar o lugar secreto é que o adorador sincero e humilde, alguém que não está interessado em mostrar-se publicamente com o fim de realçar o seu prestígio, encontrará um recanto isolado, como o mais apropriado para suas devoções. Ali é onde ele pode deixar fora o mundo e estar sozinho com o seu Deus. É maravilhoso, nós temos um Deus tão próximo de nós, no qual nós podemos estar sozinhos com Ele, para falarmos com Ele, e Ele tem nos ouvido. A expressão ainda do texto, fechar a porta, faz com que esse lugar se torne ainda mais secreto. Que a minha oração seja tão somente entre eu e Deus. Um lugar em que eu serei sincero. Um lugar em que eu me apresento, eu me entrego ao Senhor de corpo e alma. E o Pai que nos vê em secreto, Ele nos escuta em secreto, e Ele encherá aquele lugar em secreto com a sua presença, porque o mesmo Deus, como em 2 Reis 4, 32 e 33, que um dia encheu um quarto com a sua presença, quando o profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita, é o mesmo Deus que se faz presente entre nós, em meio às nossas orações, o nosso lugar secreto. É o mesmo Deus que está entre nós. Ele não muda, Ele é imutável, e Ele é eterno, e Ele tem nos ouvido. No filme que eu citei, O Quarto de Guerra, quando a viúva tinha uma vida de oração, todos viam, percebiam isso na vida dela. Era uma mulher muito fervorosa, é assim um personagem até engraçado. Na hora de um assalto, ela falou para o ladrão assim, em nome de Jesus não vou dar nada para você. E aí o moço ficou assim, oi, daqui a pouco a polícia está ali, ela tomando o sorvete dela, toda tranquila, né? E o policial falava, como é que é? Eu falei em nome de Jesus e ele foi embora. É engraçado. Claro que ela arriscou, né? Se fosse na vida real,
Mas assim, a gente percebe a vida de devoção daquela senhora. Mas essas questões mais íntimas, as questões mais pessoais, ela falava em secreto. E o seu testemunho incentivou aquela jovem a orar pelo seu casamento. Quando eu olho para as pessoas que oram, pessoas que têm a sua vida dedicada em oração, seus joelhos estão calejados, eu me recordo das histórias que eu aprendi sobre os nossos irmãos puritanos, lá do século XVI e do século XVII. Eram homens que tinham uma vida de comunhão com Deus. Em tudo eles enxergavam que aquilo era para glorificar a Deus. Não havia uma separação do profano e do sagrado. Tudo para eles era em relação à comunhão com Deus. O seu trabalho, a sua casa, seu estudo, tudo era para glorificar a Deus, e eles oravam constantemente. Mas havia momentos do dia deles que eles separavam para falar de uma maneira muito mais pessoal, muito mais próxima com o Senhor. Naquele mesmo período também houve um grupo chamado de moravianos, e esse grupo ele ficou conhecido tanto pelas missões que eles faziam, né? Foi um dos primeiros grupos a ir para missões para outros países, tanto é que os jovens se vendiam como escravos para evangelizar, mas um dos destaques desse grupo foi a chamada oração de 100 anos. O grupo orou por 100 anos constantemente, todos os dias, 24 horas por dia. Eles iam se revezando ali entre as suas orações. Esses exemplos que eu dou é o quê? Tanto é que nós também encontramos exemplos assim na Bíblia, de crentes que oravam em público, de crentes que oravam no seu particular. Isso dando esse destaque que Jesus não está dizendo para eu não orar em público, que Ele está olhando realmente a atitude do meu coração. Ou seja, nós não podemos esquecer das nossas orações públicas. Nós fazemos isso nas reuniões, nos nossos cultos, mas nós devemos lembrar sim que em todo o nosso dia você tem que separar um momento para você ter uma oração pessoal com o seu Deus. No silêncio, no cantinho do seu trabalho, no silêncio do seu quarto. Às vezes eu tenho que esperar até a madrugada, de repente uma casa mais agitada, com um monte de filhos, de repente aí com os gêmeos, pulando para cima e para baixo. Aí o Gessé tem que esperar aquele momento que eles dormem, que é o momento de fazer a oração em silêncio. Mas a gente precisa separar esses momentos, meus irmãos. Porque é em silêncio que nós vamos derramar as nossas lágrimas para o Senhor. É nesse momento que nós vamos entregar as nossas esperanças para o Senhor. É nesse momento que nós vamos rasgar o nosso coração para o Senhor. É nesse momento a sós que vamos entregar ao Senhor as nossas angústias, apresentar as nossas alegrias, apresentar as nossas petições e confessar os nossos mais profundos pecados. O Senhor está conosco. Muitos de nós, meus irmãos, e principalmente as mães, eu destaco aqui as mães que se preocupam com seus filhos, que nas madrugadas estão ajoelhadas, clamando por socorro, clamando por aquele filho que está na rua, que está na balada, por aquele filho que cresceu no caminho do Senhor e que se desviou, intercedendo por eles, em seu secreto. E eu falo para vocês, tenho certeza, meus irmãos, o Senhor tem ouvido as suas orações, o Senhor tem ouvido o seu clamor. Muitas vezes nós estamos sendo perseguidos pela nossa própria família, quando em algum momento eu falo, eu aceitei a Cristo, eu entendi a verdade do Evangelho, eu quero servir a esse Senhor. E muitas vezes a nossa família, por questões até religiosas, nos perseguem. E isso é uma luta constante, é uma realidade para muitos de nós. O Senhor tem ouvido a nossa aflição. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem ouvido o nosso choro. E Cristo disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor tem consolado os nossos corações. O Senhor tem ouvido o seu clamor e o seu choro na madrugada. Ele é Deus. Ele sabe o que você precisa. E Ele dará o melhor para você, para a glória dEle.
A oração deve fazer parte da nossa vida. E Cristo aqui ensina como um terceiro ponto que nós não devemos ser repetitivos. E afinal de contas, o que é ser esse repetitivo? Quando Cristo fala, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades antes que lo peçais. Jesus disse que não devemos fazer vãs repetições como gentios, por quê? Porque os gentios ali citados eram os povos pagãos. Os pagãos tinham o costume de fazer longas orações, mas como um mantra, repetindo a mesma palavra toda hora, com muito barulho, achando que aquilo ali ia fazer com que o Deus deles ouvisse e iria atendê-los. O exemplo disso daí foram os sacerdotes de Baal, lá relatado em 1 Reis. Eles estavam ali clamando a Baal, até o meio-dia, esperando que aquele falso Deus o atendesse. E quando o profeta viu eles fazendo aquilo, ria, né? Falando, olha, fala mais alto, quem sabe seu Deus não vai te ouvir. Nada resolveu, nada adiantou eles ficarem gritando e repetindo aquele mantra, né? Nos dias de hoje, um exemplo muito claro, quando eu falo de vãs repetições, a gente tem as rezas. Os monges tibetanos, eles têm um costume do quê? Roda uma roleta, lá e naquela roleta tem um eixo com várias palavras escritas. E eles ficam ali horas e horas repetindo aquilo, horas e horas repetindo essas mesmas palavras. Num contexto mais assim brasileiro, a gente tem um rosário. Então, o que é o rosário? É uma correntinha que tem várias bolinhas ali, e cada bolinha que a pessoa passa, vai uma reza, seguida de um Pai Nosso, de um Glória e Ave Maria. Como se essas orações, meus irmãos, repetidas várias e várias vezes, fossem ser atendidas pela quantidade de palavras. Pense o seguinte, um filho que fica ali chato, o pai, é irritante, não precisa disso. Quando nós olhamos para a Bíblia, as orações mais notáveis foram curtas, como de Elias, que depois de horas o sacerdote de Baal ali pedindo fogo, em poucas palavras ele pediu fogo, e Deus enviou fogo. Como Ana ajoelhada, ali em silêncio, balbuciando, ela pedia para Deus, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa foi a oração dela, e o Senhor atendeu a oração de Ana, deu a ela Samuel. O publicano, como nós lemos, a oração dele foi, ó Deus, sê comigo propício pecador. Aquele criminoso na cruz, a oração dele foi, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Estevão, antes de morrer, orou dizendo, Senhor, não lhe imputes este pecado. Orações curtas, que o Senhor atendeu. É claro que nós também encontramos na Bíblia orações longas, né? Como Jacó, que a sua oração durou até o nascer do sol. Mas a gente pode ver que Deus não exige de nós um vocábulo rebuscado, né? Aquela oração bela, toda cheia de frases de efeito. Não! O que o Senhor espera de nós é uma oração de um coração arrependido e de um coração convertido. Uma oração simples, mas uma oração com muita reverência. Uma oração de um coração contrito. E o Senhor tem ouvido a oração da pessoa mais simples que tem. Ele sabe o que cada um de nós tem necessitado. E quando nós falamos que o Senhor sabe, nós estamos falando da sua onisciência. Que significa o quê? Que Ele tem conhecimento pleno e absoluto de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro. Deus conhece as nossas mentes e os nossos corações. Deus sabe o que você vai pedir, o que você necessita. Ele sabe o que é melhor para você, para a glória dEle. Mas mesmo sendo onisciente, Deus quer de nós uma vida de comunhão e uma vida de oração. Porque a oração é um oferecimento
de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de sua misericórdia. Os profetas oraram, o salmista, nós encontramos em Salmo muitas orações, mas o nosso maior exemplo de verdadeiro orador é o próprio Cristo. Ele teve uma vida de oração. Mesmo sendo Deus, na pessoa do Filho, ele teve uma vida de oração. Mesmo sendo Deus, ele não abriu mão da sua onisciência como homem. Como Deus, ele era onisciente, mas ele orou. E aí alguém pode questionar, Fábio, mas se Deus sabe de tudo, para que eu devo orar? Para que eu vou orar então? Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas, não adianta eu orar, porque Deus já escreveu tudo, então não preciso ficar perdendo meu tempo orando. Será que isso é verdade? Não, não é. Quer ver um exemplo? Quem tem filho vai entender. A gente sabe a necessidade dos nossos filhos, não sabe? A gente sabe o que é melhor para eles. A gente sabe quando eles querem alguma coisa, dá para notar. Eles ficam mais bonzinhos, quer ajudar a fazer um monte de coisa, né? Mais amoroso. E a gente já vai preparando, quer alguma coisa. Aí a gente espera a hora certa. Aí vem a hora que eles vêm e falam com a gente. Eu queria tanto tal coisa. Ou até mesmo para abrir o seu coração, está passando por alguma aflição. Eu preciso falar, e chora, e fala. E a gente sabe que estão passando por alguma situação. E a gente sabe a maneira, muitas vezes, de resolver aquilo ali. Nós que somos mães, pais amorosos, nós conhecemos a necessidade dos nossos filhos. Só que, em um ato de amor, nós esperamos que eles venham até nós e abram o coração deles para nós. Meus irmãos, se nós que somos pecadores temos essa atitude, quem dirá Deus, que é o Pai Celestial, que é perfeito, que é santo? O Senhor espera de nós que nós nos abramos para Ele, que abramos o nosso coração e fale com Ele sim. A oração também é usada por Deus para cumprimento dos seus decretos, para alcançar os fins que Ele já decretou na nossa vida. E o Senhor nos manda orar com fervor, com humildade, e nós devemos entender que não vamos ser nós que vamos instruí-lo. Pelo contrário, Ele irá responder a nossa oração, cuidando do nosso coração, para que a gente compreenda a vontade dEle. E essa oração deve ser sempre feita em nome de Jesus, porque o próprio Cristo disse: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. A oração em nome de Cristo, meus irmãos, é necessária porque o homem, ele é pecador. Em razão do pecado, ele ficou tão distanciado de Deus, ele ficou tão afastado de Deus, que ele não pode chegar a Deus sem um mediador. E não há ninguém no céu e na terra que pode fazer isso como humano, constituído para essa poderosa e gloriosa obra, senão Cristo unicamente. E através do nome dele é o único meio por qual nós devemos orar. O nosso pecado nos afastou de Deus. E Cristo nos une novamente ao Senhor. E é por meio dele que nós oramos. O homem pelo seu pecado esteve afastado. Lá no Antigo Testamento havia a pessoa do sacerdote, que é o que intercedia pelo povo. Mas com Cristo, quando Cristo vem, Cristo derrama o seu sangue naquela cruz, perdoando os nossos pecados, fazendo com que o que separava o homem de Deus seja rasgado. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos através de Cristo. Passamos a ter acesso direto ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. É o que nós chamamos de sacerdócio universal, que significa que todos os cristãos passam a ter acesso a Deus por intermédio de Jesus, que Ele é o supremo sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Olha que privilégio, gente. Olha que coisa boa. Agora nós podemos ter acesso ao Pai por meio de Jesus, por meio da nossa oração, pequeninos como somos, pecadores como somos, uma poeirinha no meio do universo. Agora nós podemos ter acesso ao Senhor glorioso, ao nosso Deus Criador. E Deus ainda vem em nosso auxílio, para que as nossas orações sejam ouvidas.
Em meio a gemidos inexprimíveis, o Senhor tem nos auxiliado através do seu Espírito como nós devemos orar. Glória a Deus por isso, né? Para concluirmos, meus irmãos, eu quero trazer alguns destaques aqui. O que Jesus condenou? Nós podemos ver que Jesus, ele não condena uma oração pública. Mas o que Jesus condena é uma oração vazia. É uma oração inflada no próprio ego, né? Aquela coisa da hipocrisia, uma oração supersticiosa. É isso que Jesus está condenando. O que Jesus quer de nós é uma oração com sinceridade de coração. É uma oração com um diálogo humilde, entendendo que nós somos criaturas e o Senhor é o nosso Criador. Tenham uma vida de oração. Tire um momento do seu dia para falar com Deus. Separe um momento do horário do seu trabalho. Quem trabalha registrado tem hora de almoço. Se é uma hora de almoço, tire alguns minutos ali. Quem trabalha por conta, às vezes fica até mais difícil de eu ter uma hora de descanso, né? Mas tire uma hora, alguns minutos para falar com Deus. Se não conseguiu durante o dia, tire esse momento na sua casa. Tire momentos da sua semana para você orar juntamente com os seus filhos. Os nossos filhos aprendem com os nossos exemplos. Orem por eles e orem com eles, orem com a sua família. E que sejam orações verdadeiras, orações sinceras, não para cumprir o protocolo do dia, mas para realmente entregar o seu coração para Deus. E o Espírito Santo tem nos auxiliado. Se você tem dificuldade com as palavras, mas eu não consigo, não sei como fazer, não se preocupa. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. O Espírito Santo será o seu auxiliador. Ele vai interceder por você. Ele vai despertar no seu coração o interesse de cada vez mais estar em comunhão com Deus. Eu já ouvi testemunhos assim, olha, quando eu comecei a ler a Bíblia mais, quando eu comecei a orar mais, quando eu comecei a ouvir mais louvores, eu tive mais vontade de fazer isso. É o Espírito Santo agindo em nossos corações e cuidando de nós para que nós tenhamos mais e mais vontade de ter momentos de intimidade com Deus. Vontade de Deus. Compreendam, meus irmãos, que quando nós oramos, nós não vamos alterar a vontade de Deus, Ele já decretou, mas Ele quer que nós falemos com Ele, como eu dei o exemplo dos pais aqui. E se Ele não atender a sua oração, Ele pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espere. Essas 3 palavrinhas aí a gente aprende desde criança. Ele vai estar tratando o seu coração. Se não for da vontade dEle, responder da maneira que você quis, Ele vai cuidar do seu coração para que você entenda a vontade dEle. E o Senhor Jesus Cristo é tão bondoso ao ponto dele nos deixar um modelo de oração, que é a oração dominical. É uma forma de direcionamento, é um modelo, também é dirigida como uma oração, não como uma reza, desde que você faça com entendimento, com fé e com reverência. Dividida em 3 partes, prefácio, petições e conclusão. E eu gostaria que os irmãos orassem comigo, nesse momento, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Não vou explicar cada ponto da oração, porque aí daria cada ponto um sermão de mais 40 minutos. Mas que os irmãos compreendam e façam isso nesse momento com muita reverência. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça-se na tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, a conclusão da oração dominical nos ensina a compreender que as nossas petições devem ser derivadas no que Deus fez, porque só Ele é único, só Ele é soberano, só Ele é onipresente, onipotente.
Só Ele irá nos dar socorro, só Ele irá nos animar. E compreendo que pela fé, Ele poderá atender ou não os nossos pedidos, mas Ele irá nos tranquilizar que a sua própria vontade irá nos sustentar em meio às nossas lutas. Para Deus seja dada toda a honra, toda a glória. Amém. Que Ele te abençoe e te guarde.